Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Faz um tempo que eu não gravo nenhum conteúdo aqui e agora, face a essa situação de Israel e do Hamas, eu entendi que eu não posso ficar calado. A gente às vezes delega essa missão de explicar eventos escatológicos, geopolíticos e bíblicos para outras pessoas, né, que a gente admira e segue, mas o que Deus tem nos dado tem que ser compartilhado. Além disso, eu andei me aborrecendo, me entristecendo com as falas e as explicações, às vezes até irresponsável, de algumas pessoas que costumeiramente falam desse conteúdo e que parece que estão perdidas ou estão gravando vídeo apenas pela missão do engajamento, para continuarem tendo seguidores e aproveitarem, né, o momento atual, o contexto atual, para obterem mais vantagens nas redes sociais. E, infelizmente, essa sempre foi uma crença limitante sobre mim, porque toda vez que um assunto começa a ferver, que um assunto entra em pauta, né, vai para o topo aí dos interesses, eu evito falar desse assunto para não dar a entender que quero seguidores, que quero engajamento, enfim. Mas eu estou entendendo, o Espírito de Deus vem comunicando isso ao meu coração, que essa é uma crença limitante da qual eu preciso me livrar para cumprir aquilo que Deus me colocou como missão. Instruir as pessoas, instruir a minha geração, instruir os meus amigos, minha família e a minha igreja. Então é por isso que eu estou aqui e eu vou começar hoje, permitindo Deus, uma série de reflexões sobre esse conflito entre Israel e o Hamas, entre o mundo judaico e o mundo muçulmano, e eu espero ser uma bênção para cada um de vocês. Então me acompanhe aqui, tá? Se quiser dar o like aí, dê o like. Não é essa a minha maior intenção, minha intenção é que você realmente seja instruído, tá bom? Mas se essa instrução abençoar a sua vida, você, lógico, compartilha para outros amigos. Bom, onde começou tudo isso? Onde começou tudo isso? Essa confusão toda entre o mundo islâmico e o mundo judaico, judaico-cristão, onde essa confusão toda começou. Então, por favor, entenda isso. Nós temos um patriarca só. Quando eu digo nós, eu estou dizendo muçulmanos, judeus e cristãos. Nós temos um patriarca só, que é Abraão. Abraão é o nome que nos liga. E, por favor, preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Abraão é o nome que nos liga. É o patriarca de todas essas religiões. Do Islã, do judaísmo e do cristianismo. Deus falou para Abraão, quando o nome dele ainda era Abrão, que a mudança do seu nome tinha um propósito. Deus falou assim: você vai ser pai de uma multidão de nações. Então, quando alguns afirmam que Deus é o Deus dos judeus, Abraão é o pai do judaísmo, está falando pouco, está falando só um pedaço da realidade. Porque o Senhor disse que Abraão seria pai de uma multidão de nações. Israel é uma nação só. Israel é uma nação só, não é uma multidão de nações. Agora, quando você coloca no pacote o mundo muçulmano e o mundo cristão, aí sim você percebe que a promessa feita a Abraão realmente se cumpriu. Ele é pai de uma multidão de nações. Quando nós cristãos falamos de Abraão, nós fazemos referência ao nosso pai Abraão. Quando os judeus falam de Abraão, falam nosso pai Abraão. Quando os muçulmanos falam de Abraão, também chamam de pai Abraão, porque ele é pai de multidão de nações. Agora lembre comigo que em Gênesis, no capítulo 12, Deus falou para Abraão sair da sua terra, sair da casa do seu pai e sair do meio da sua parentela. Vocês me ouviram dizer que Deus fez de Abraão pai de uma multidão de nações, do mundo islâmico, do mundo judaico e do mundo cristão. Você me ouviu falar isso. Só que essa palavra de Gênesis 12, ela é fundamental na percepção dessa confusão toda. Por quê? Porque nós deveríamos ser uma família só. Judeus, cristãos e muçulmanos deviam ser uma família só. E depois eu vou voltar a esse assunto aqui, tá? Eu quero falar um pouco sobre a história primeiro. Quando Deus deu essa ordem para Abraão, está dizendo literalmente para ele: Abraão, eu quero que você abandone
os costumes e a cultura do lugar onde você vive. Você não viverá mais sob a cultura da casa do teu pai. Você não viverá mais sob a cultura dos seus parentes, nem sob a cultura da sua terra. Isso foi importante para Abraão, por quê? Porque na sua cultura, o filho de um homem, o primeiro filho de um homem, não importava de que mulher esse homem gerou seu filho, era ou deveria ser o seu herdeiro. Então, ainda que fosse um filho de prostituição, de adultério, se era o mais velho, a herança daquele pai era daquele filho. E aí eu saio de Abraão e vou para Jefté. Jefté é o primeiro filho de um homem chamado Gileade, mas ele é filho de uma prostituta. E aí, porque ele era filho de uma prostituta, os irmãos, se valendo de uma nova cultura que já estava valendo em Israel, disseram para ele: você não vai herdar herança na casa do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta. Então, esse rigor com que trataram Jefté é porque uma nova percepção, uma nova cultura já está estabelecida. Que nova cultura é essa? Que os filhos herdarão a herança do seu pai dentro de um contexto legítimo de casamento. E Abraão era casado legitimamente com Sara. Ele não foi esposo de Agar. Agar é fruto de um erro de Abraão. Então, o filho que nasce de Agar, Ismael, ele recebeu promessa de Deus também. Deus falou que ele vai ser pai também de 12 nações, de 12 tribos. E Ismael gerou essas 12 tribos, tá? É o mundo árabe, o mundo muçulmano hoje. Mas Deus disse para Abraão que Ismael não seria seu herdeiro, que o herdeiro dele seria o filho legítimo. E o filho legítimo é Isaac, filho de Sara. Então é aí que começa a confusão. Porque para os ismaelitas, para os descendentes de Ismael, o direito da herança deveria ser deles. Por que deveria ser deles? Porque Ismael é mais velho que Isaac. Nasceu primeiro. Então, na cultura do lugar de onde Abraão veio, é isso que vale. Mas Deus determinou que Abraão saísse dessa cultura para estabelecer uma cultura nova. E nessa cultura nova, os filhos precisam nascer dentro de uma aliança de casamento. Porque fora dessa aliança, eles estão suscetíveis à maldição. Por quê? Porque a prostituição, o adultério nunca teve e jamais vai ter aprovação divina. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Essa é a regra bíblica. Então, dessa confusão familiar, nasce todo esse conflito entre judeus e muçulmanos. Então, quando Abraão gera um filho fora da aliança do casamento, ele dá a esses filhos a ideia de que a herança seria deles. Mas, como já foi explicado, eles não têm esse direito porque Deus estabeleceu ou restaurou essa cultura do Gênesis, da criação, do Éden, na vida de Abraão, dizendo: você é o seu filho legítimo. Inclusive, naquele episódio que acontece uma contenda entre as duas mulheres, entre Sara e Agar, Sara exige que o filho da escrava seja expulso. E Abraão não quis atender isso, por quê? Porque ele ainda estava vinculado à sua cultura. E Deus disse a Abraão: eu falei para você sair da casa do seu pai, para você abandonar os costumes da sua parentela. Então Sara está certa. Mande o filho da escrava embora com a mãe dele. Então Deus não assinou embaixo do erro de Abraão. E nem poderia fazer, porque Deus é santo, ele não pode compartilhar com o pecado. Tá? Então a confusão está aí. Tudo que é de Abraão, os ismaelitas acreditam que pertence a ele. Tudo que é de Abraão, os israelitas acreditam que pertence a eles. E aí a confusão está estabelecida. Para confundir, para piorar mais esse quadro, ainda tem outra questão, que é a questão do cristianismo. Ainda tem nós cristãos que entramos nesse pacote. E onde é que entram os cristãos? Lembrem comigo que Jesus está vivendo um atrito
com os escribas e os fariseus de sua época. Isso acontece lá em João, no capítulo 9. E nessa confusão, disseram que Jesus tinha demônio, porque Jesus estava se fazendo como o próprio Filho de Deus e tal, e enfim, uma confusão. E Jesus falou assim, aí eles disseram assim, nosso pai é Abraão. Lembra do que eu disse? A ideia da paternidade? Nosso pai é Abraão. Aí o Senhor disse para eles assim, ó, para os judeus, tá? Daquela época, gente, por favor. É filho, não deixa de ser filho. Mas naquela época Jesus falou assim para os escribas e fariseus do seu tempo, o pai de vocês não é Abraão. Não é. Se vocês fossem filhos de Abraão, olha a importância do tema paternidade. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Mas vocês não estão fazendo a obra de Abraão. Pelo contrário, vocês estão querendo me matar. Abraão sonhou em conhecer o meu dia. E vocês estão querendo estragar tudo o que Abraão sonhou. E Jesus falou para aqueles homens, para aquele grupo de judeus. Não é para os judeus como todo, para aquele grupinho lá. O pai de vocês é o diabo, porque vocês estão tentando me matar. E todo mundo que tenta matar um semelhante é um homicida. E homicidas não são descendentes de Abraão. Perdem o direito dessa filiação. São renegados dessa filiação. São considerados bastardos. E Jesus falou que esses homicidas, o pai deles é o diabo, porque o pai é homicida e é mentiroso. O diabo se apoia em sofisma, em mentiras, tá? Então, quem se apega ao que é mentira, tem como pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio. Tudo que Satanás promove por intermédio da mentira. Essa é a condição. E é por trás da mentira que se desenvolveu toda essa confusão entre os herdeiros, a família de Abraão. Mas, continuando na discussão de Jesus com os fariseus, ele disse assim, os filhos de Abraão, presta atenção, são aqueles que andam nos passos, nas pegadas de Abraão. E Jesus usa uma expressão muito forte que eu gosto de considerar. Ele diz assim, eu sei que vocês são descendentes, ou seja, genética, sangue, né? Veio da veia. Vocês são descendência de Abraão, mas vocês não são filhos. Uma coisa é ser biologicamente herdeiro de alguém. A outra é ser um filho verdadeiro. E filhos verdadeiros são aqueles que seguem o modelo dos seus pais. E Deus falou que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que andam nas suas pegadas. É nessa brecha espiritual que entra o mundo cristão. O mundo cristão é um mundo também herdeiro de Abraão, e eu quero fazer questão de destacar isso também herdeiro de Abraão, porque decidiu andar nas suas pegadas. Nós nos alegramos naquele que Abraão se alegrava, que é o seu descendente Jesus. E é no singular. A nossa esperança é a vinda de Jesus. Então, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, das promessas que Deus fez a Abraão. Por isso que somos herança também dessa promessa. E aí eu fecho esse momento aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e eu vou prosseguir trazendo coisas um pouco mais dentro da atualidade desse conflito. Lembrando o seguinte, Abraão, pai dos muçulmanos, filho mais velho, porém bastardo de Abraão, ou seja, não pôde herdar a promessa. Abraão é pai do mundo judeu, filho legítimo, porém negou a promessa do Messias, e toda vez que um judeu abandona as pegadas de Abraão, perde o direito da sua paternidade, perde esse direito da cobertura paterna de Abraão. E temos o mundo cristão, os filhos de Abraão pela fé. Pela fé que uma vez nos foi dada, nós somos herdeiros de Abraão juntamente com Cristo. E aí, para concluir esse primeiro ponto, é o seguinte, se esses três filhos de Abraão se unirem na fé de Abraão e entenderem essa promessa, serão irmãos. E lá em Isaías,
o Senhor fala para o mundo islâmico, glória a Deus, dizendo assim: a Síria é obra das minhas mãos, né? Onde temos ali o Irã, principal patrocinador do Hamas, até onde nós sabemos, você é obra das minhas mãos. Então, o mundo árabe é obra das mãos do Senhor. Há uma promessa para esse mundo árabe. Assim como um dia as escamas cairão dos olhos de Israel, as escamas também vão cair dos olhos dos filhos de Ismael. E Deus falou para o Egito. O Egito é uma representação máxima de tudo que é abominável a Deus. Tudo que é abominável a Deus. O Egito não tem descendência abraâmica direta, não tem. Aliás, não tinha, né? Porque hoje o mundo árabe dominou o Egito. Mas, profeticamente, escatologicamente falando, nós não temos. Naquele momento em que Isaías profere a palavra, o Egito era apenas a maior expressão do paganismo. Então, o que você imaginar de um mundo oposto a Deus, tá? De um mundo oposto a Deus, o Egito é a sua representação. Tanto é que quem recebe Cristo como seu Salvador, a gente diz que ele saiu do Egito para ir para a Terra Prometida. Mas Deus também prometeu que chamaria o Egito de meu filho. E diz que entre o Egito e a Assíria, o Egito ao sul, a Síria ao norte, uma estrada ligaria Egito, Israel e a Síria. Então, há uma promessa de vínculo desses três segmentos. E nós somos herdeiros do Egito, né? Aliás, somos herdeiros não, somos originados no Egito espiritual. O Senhor nos arrancou das trevas. Então, já estamos vivendo, em parte, essa profecia. Somos o Egito que o Senhor transformou. Somos o zambujeiro bravo que o Senhor salvou. E a Assíria, os filhos de Ismael e os filhos de Israel também são herdeiros, ainda são herdeiros da promessa feita a Abraão. O que faltam é esses três segmentos se alinharem, reconhecendo em primeiro lugar, que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador de todo aquele que nele crê. Essa é a primeira coisa. Quando esses três segmentos reconhecerem, a restauração estará concluída. E eu quero glorificar a Deus dizendo que isso já começou. O mundo gentílico, né, os herdeiros do Antigo Egito, já vem sendo alcançado por Deus. O mundo árabe, em muitos aspectos, está sendo revelado, está encontrando a revelação do Messias, está crendo que Jesus Cristo é o Messias. E muitos judeus também estão se convertendo para a glória de Jesus. Nos próximos capítulos vamos falar um pouco mais sobre o conflito em si, vou falar sobre o que é o Hamas, o seu vínculo com o mundo islâmico, e enfim, tem muita coisa aí, religiões fundamentalistas, tem muita coisa para a gente aprender, você vai nos acompanhando aí. Que Deus abençoe você, sua vida, a gente se vê no próximo vídeo aí. Não vai demorar, fique atento.